E aí, pessoal, dando continuidade aqui ao que foi ao vídeo anterior, né? Esse aqui é a parte 1, né, dessa série de vídeos. Então, foi mostrado, né, no vídeo anterior, né, os assuntos que estarão sendo abordados aqui nessa sequência de vídeos. Essas grandezas, né, tensão, corrente, potência, energia elétrica, elas são grandezas, né, que são inerentes a todo o circuito. Então, normalmente, quando se vai analisar um circuito elétrico, se deseja determinar o valor de alguma delas. Dentre essas grandezas, também vamos estar analisando aí os elementos básicos contidos num circuito, né? Saber como ele se comporta, quem são eles e suas características, né? Para se ter aí uma certa facilidade na hora de fazer análise dos circuitos. Falando aqui da primeira grandeza elétrica, a corrente elétrica, né? Então toda matéria, né, ela é formada por moléculas, e essas moléculas são formadas por átomos, e esses átomos por as partículas básicas, né, contidas no átomo, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Nessa figura aqui está uma representação básica de como é a estrutura de um átomo. Então o átomo ele tem lá sua parte central, que é chamado de núcleo, né? E nesse núcleo ele é composto por duas partículas, que são os prótons e os nêutrons. Em torno aí desse núcleo são constituídas por camadas, né? No caso aqui só estão apresentadas duas camadas, mas existem átomos com mais camadas. E cada camada dessa ela comporta uma quantidade específica de elétrons. Então aqui, quanto mais distante, né, essa camada fica do núcleo, mais fácil fica aí para que esse elétron ele se desprenda, né, ou seja compartilhado com outros átomos de um determinado material, e aí forme-se seja formado aí um fluxo, né, de elétrons sendo compartilhado aí com átomos vizinhos, né, que chama-se de elétrons livres. É um conceito mais da área da química, né, não é o foco entrarmos em muitos detalhes aí, é mais para dar uma ideia, né, ilustrativa a respeito disso. Então, os nêutrons, né, eles não possuem cargas elétricas, porém, contudo, os prótons, né, possuem carga elétrica positiva por definição, e os elétrons possuem carga elétrica negativa também por definição. Então, foi convencionado que os prótons têm carga elétrica positiva e os nêutrons têm carga elétrica negativa. A unidade de medida de carga elétrica, né, é dada em Coulomb, né, e é representado pela letra C. E por meio de experimento verificou-se que um elétron, né, ele possui uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, uma carga elementar, né, um elétron, ele possui essa quantidade de carga, né, contida nele. O próton, ele também possui a mesma quantidade de carga. O que vai diferenciar um do outro é o sinal atribuído aos valores dessa carga. No caso dos elétrons, é representado aí pela letra, é representado aí pelo sinal de menos. Então, quando se vê lá uma representação de uma carga elétrica e lá tiver lá um sinal de menos, está se referindo a uma carga onde tem um excesso de elétrons. Se for só positiva, então você tem aí uma carga com uma ausência de elétrons, né? Como foi dito anteriormente, né, quando um material, né, ele é constituído por átomos em que na sua última camada não está totalmente completa, então faz surgir aí os elétrons livres. Esses elétrons eles ficam sendo compartilhados, né, entre os átomos vizinhos, e esse movimento cria-se aí
um movimento pequeno desses elétrons, porém esse movimento ele não é ordenado. Então está aqui uma representação, né, de um material condutor, onde os elétrons estão num movimento desordenado. Tem aqui uma representação de uma fonte, né, uma bateria, e uma chave aqui, porque o que acontece? Quando esse material condutor, né, é empregado a ele, né, um potencial, né, uma fonte que vai fornecer aí a criação, vai fazer surgir ali um campo elétrico. Então, na ocorrência da criação desse campo elétrico, esses elétrons que estavam num movimento desordenado, eles passam a ter um movimento ordenado. E aí sim, a esse movimento ordenado é que se dá o nome de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Matematicamente, né, pode-se também fazer uma associação desse movimento aí de elétrons, esse movimento ordenado de elétrons, ao fluxo de cargas elétricas. Então, quando você tem lá uma quantidade de cargas elétricas, né, uma quantidade de elétrons fluindo numa seção transversal, né, em um determinado condutor ou determinado material, então se tem ali um fluxo de elétrons, né, que é uma forma também de se referir à corrente elétrica. Então, a corrente elétrica também é definida como sendo a taxa de variação da quantidade de carga elétrica no tempo. Então, você tem uma quantidade de carga elétrica fluindo por um meio condutor numa unidade de tempo, então eu tenho ali uma corrente elétrica. Então, essa carga elétrica é dada em coulomb e o tempo é dado em segundos. Então, corrente elétrica é coulomb por segundos. Então aqui agora vamos falar um pouco sobre a outra grandeza, que é a tensão elétrica. Quando falamos lá, né, a respeito do movimento ordenado e a criação de um campo elétrico, né, que vai fazer com que haja essa orientação do movimento dos elétrons, esse campo elétrico ele é produzido por essa fonte de tensão. Então, quando se tem lá uma tensão, né, uma fonte, né, seja uma bateria, né, uma pilha, né, então quando essa fonte, né, ela é conectada ao circuito, né, a um condutor, então ela faz surgir ali, né, um campo elétrico. E aí os elétrons livres, né, contidos nesse material, ele se orienta, e quando há um circuito fechado, né, ou seja, um consumidor, então faz haver ali esse movimento desses elétrons, né? Então, o movimento dos elétrons ele fica condicionado aí a ter uma força para impulsionar eles. E essa força é a tensão elétrica, que também é conhecida como força eletromotriz e diferença de potencial, né, o DDP. Na física, né, a gente pode também encontrar alguma definição com relação à tensão vinculada ao trabalho elétrico realizado numa carga. Então, quando eu tenho um movimento de elétron, eu estou deslocando a carga de um ponto para um outro ponto. Então, esse movimento, né, esse deslocamento dessa carga de um ponto para o outro, é necessário que uma força haja sobre essa carga que faça ela se deslocar. E quando eu tenho uma força aplicada numa carga e essa carga se movimenta, então eu tenho ali um trabalho realizado. Então, quando eu tenho esse trabalho realizado por unidade de carga, eu tenho ali o que a gente chama de tensão elétrica. Então, tensão elétrica é o trabalho, né, necessário para deslocar uma carga de um ponto ao outro. Ou seja, 1 volt é o trabalho realizado, né, por uma força, né, de 1 joule, né, ou seja, o trabalho de 1 joule por uma carga de 1 coulomb. Então,
Quando eu tenho tensão elétrica e volts, eu tenho energia em joule e carga elétrica em coulomb, eu tenho tensão elétrica, né? Isso é uma forma matemática de se calcular a tensão elétrica. Aqui, vamos falar aqui, eu estou falando um pouco assim rápido, né? Caso esteja rápido essas partes conceituais, é porque eu entendo que a pessoa que vai estudar a análise de circuito, ela já tem uma certa noção de eletricidade básica. Então, a eletricidade básica ela já aborda um pouco mais detalhado esses assuntos, e quem estudou eletricidade básica, antes de estudar eletricidade básica, estudou também física, física 3, né? Ou física 2 em algumas faculdades. No ensino médio estuda isso em física 3, né? Lá no terceiro ano. Alguns aspectos mais conceituais, assim, mais detalhados dessas grandezas. Mas caso haja um interesse aí de obter maiores informações sobre o assunto, aí deixa nos comentários aí que eu faço uma explanação mais detalhada. O vídeo já está aqui com 10 minutos, eu vou interromper esse vídeo e vou dar sequência num outro, né, essa é a continuação desse vídeo aqui. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer uma sequência do outro vídeo.